Tu és santo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor amado, atuar, Senhor, neste lugar, sim, Senhor. Através da sua santa, bendita e poderosa palavra, Senhor, eu peço a Ti, Senhor amado, toma sua filha em suas mãos, Senhor. De repente, Senhor amado, ela buscou tanto, Senhor, na sua palavra, Senhor, leu a sua palavra. E o Senhor, nesse momento, ó Deus querido, ministra, Senhor amado, conforme o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, Senhor. Nós não somos nada, Deus. Que a sua filha, Senhor amado, seja nesse momento totalmente, Senhor, dependente de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, como nós lemos na sua palavra, Senhor, que os filhos, Senhor amado, profetizariam, Senhor, que os jovens, Senhor amado, teriam visões, Senhor, que os velhos, Senhor amado, sonhariam, Senhor, que o Senhor, ó Deus querido, venha trazer, Senhor amado, a profecia através dos lábios da sua filha, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar, em nome do Senhor Jesus. E já quero, sem demora, pedir para os irmãos abrir no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5. A partir do verso de número 16. Amém? Todos acharam? Quem não achou? Fala, espera um pouquinho que eu estou procurando minha Bíblia primeiro. Gálatas capítulo 5, verso 16. Tem alguns irmãos ainda folheando. Enquanto os irmãos folheiam, eu quero dizer algo. O que o Senhor colocou no meu coração hoje, para estar conversando com os irmãos, conversando mesmo, sem nenhum propósito de oratória, nenhum propósito de estudo, de forma nenhuma, de nós estarmos meditando na palavra do Senhor, e meditando acerca de quem somos, do que fomos criados, para que fomos criados, né? O que existe em nós. Porque muitas vezes a gente fala assim, aquela pessoa ela é espiritual, aquela pessoa ela é carnal, aquela pessoa, nossa, como ela é mansa, ou senão, quando eu quero fazer aquilo eu não consigo, e quando eu não quero vem na minha mão para me fazer. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, porque a Bíblia, do início ao fim, vem nos ensinando, né, a ouvir a palavra de Deus, a ser orientado por Deus em toda a sua história. Deus ele vem se manifestando com o seu povo, e vem se revelando ao seu povo. Porque o Senhor, ele nos formou eu e formou você, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como nós somos então? O que nós temos? Como nós podemos nos encontrar com Deus? Como nós podemos realmente sentir a presença de Deus? Como nós podemos sentir Deus falando conosco? Porque a humanidade, o ser humano, quando ele está afastado de Deus, ele está naquela posição assim, não sou completo. Alguma coisa falta em mim. Existe um vazio. Você já ouviu gente falando assim? Existe um vazio, um buraco, eu não sei o que é. Realmente é a parte de Deus que está faltando nessa pessoa. Então, nós vamos ler aqui em Gálatas capítulo 5. Paulo, ele está falando para um povo que estava na Galácia, aos Gálatas, né? E ele estava orientando que esse povo que conhecia Deus, ou se dizia conhecer Deus, tinha que então andar da forma de Deus, andar pelo Espírito. E olha como que ele começa a falar. Ele fala algumas coisas aqui muito importantes. Ele diz assim,
Verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam através do Espírito. E se você viver pelo Espírito, de modo nenhum, não vai ter a probabilidade, não vai ter a chance de você satisfazer os desejos da sua carne. Aí ele se aprofunda um pouco mais. Ele fala que existe aí algo que às vezes a gente não percebe, mas é fato. Verso 17. Pois a carne, ela deseja, repete comigo, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja o que é contrário à carne. E o Espírito deseja o que é contrário à carne. Então tem uma briga aí. Estão percebendo? Um quer uma coisa, outro quer outra. Eles estão em conflito. Aí você fala assim, há conflito dentro de mim. E que grande conflito tem. Eles estão em conflito um com o outro. Quem? A carne e o Espírito. De modo que vocês não fazem o que desejam. Às vezes eu desejo fazer algo pelo Espírito, aquilo que Deus quer. Mas aí vem a minha carne mais forte e eu vou e faço aquilo que não é para fazer. Às vezes vocês desejam. Vamos lá, eu me perdi. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, você não precisa de um padrão de regras toda fixada na parede para você seguir. Você não precisa da lei para te conduzir. Você naturalmente age pelo Espírito. Ora, aí ele vem falando o que é da carne e o que é do Espírito. Vem dando uma dica aí para nós. Ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne são vistas. O que é? O que eu ponho meu corpo para fazer. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Sabia que ciúmes é da carne? Ira, egoísmo, pensar só em si, dissensão, facções, brigas, divisões, inveja. Lembra aquela invejinha que de vez em quando vai no seu coração? Embriaguez, orgias e coisas semelhantes, ou seja, etc, 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 etc. Eu aviso, os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, não tem como, irmão, herdar o reino de Deus. Mas, o fruto do Espírito, ou seja, o fruto, eu vivendo no Espírito, a consequência disso, o fruto do Espírito vou conseguir a manifestar o amor, a alegria que eu quero dizer aqui é no Espírito. Não é alegria que depende das coisas que aconteçam. Recebi uma notícia mal, uma notícia da minha saúde, ou recebi alguma notícia da minha vida financeira, mesmo assim a minha alegria não é tirada, entendem? Alegria, paz, também não é a paz mediante uma situação. Se a situação está boa, há paz dentro de mim. Se acontece uma vírgula, eu já não tenho mais paz, já não durmo mais, e aí vai, né? Paciência, também não depende do outro, vem de dentro de mim. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Fidelidade é uma coisa tremenda, né? Ou coisa difícil é você encontrar gente fiel hoje em dia, amigos fiéis. Fidelidade nas finanças, fidelidade na palavra. Eu vou, então eu estou lá. Eu não vou, eu não vou. Sim, sim, não, não. Não meio termo. Fidelidade engloba muita coisa, irmãos. A gente pensa, às vezes, que é só na parte conjugal. Fidelidade para com Deus. Fidelidade para com o amigo. Para com as dívidas, cumprir as coisas, né? Ou seja, ser um homem ou uma mulher de
palavra. Declarar e vigiar para cumprir. Eu vou à tua casa. Eu vou à tua casa. E ponto. 7 horas eu estou lá. 7 horas eu estou lá. E ponto. Fidelidade é algo muito complexo, porque hoje as pessoas, elas têm permitido que a sua mente, que a sua consciência tenha se adaptado a um novo padrão. A sua consciência, a nossa consciência, se a gente não tomar cuidado, sempre tem está infectada por aquele jeitinho. Eu não quis dizer muito aquilo, ou fala meias palavras, não é verdadeiro, não é claro o suficiente. Tipo, você, olha fulano, isso, olha, eu vi isso, olha, aquela outra pessoa me fez isso. O que você acha? Você não acha que eu estou certo? Olha, eu estou ferido. Aí o outro, para não contrariar e para ser bem visto, não, então, né? Não fala nem que sim, nem que não, mas cala, consente. E não é verdadeiro, não é fiel para com aquilo que crê, para com aquilo que segue. É muito sério isso, a questão da fidelidade. E é só pelo Espírito que a gente consegue ser fiel, né? 23. Mansidão e domínio próprio. Só vai controlar, a sua carne só vai ser domada, a sua carne só vai ser controlada em rédea curta, através do poder do Espírito. Não vai conseguir, desde resistir a um chocolate, glória a Deus, aleluia. Até não resistir a um salgadinho. Glória a Deus, aleluia. Tudo. Nossa carne só vai ser controlada. Ela só vai conseguir ser domada. Não é na nossa opinião. Vocês sabiam disso? Nós não controlamos a nossa carne na opinião. Porque aí entra aquele versículo. Aquele que pensa está em pé, vigia para não cair. Porque quando ele menos espera, a sua carne deu uma enganada. E ela está se satisfazendo de uma outra forma, não muito manifesta. Mas ela está se satisfazendo. Aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho que a gente fala, não, eu não vou assistir televisão. Estou de jejum, mas o jornal eu vou ver. Então é um jeitinho de eu ter acesso à televisão, né? Então eu vou daquele jeitinho, daqui a pouco vem os comerciais, eu vou me estendendo. Daqui a pouco, começou o filme, esqueci que eu estou de jejum. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a nossa carne, o domínio próprio só é conseguido através do Espírito. Declara, o domínio próprio só é conseguido através da ajuda do Espírito Santo de Deus, atuando no nosso espírito, em nome de Jesus. Por isso que aquele que não tem Cristo, que não tem o seu espírito regenerado, ele não consegue dominar-se. Ele se envolve com um monte de coisas que não saciam a carne. Quer seja comida, bebida, droga, pornografia, enfim, fofoca e tantas outras coisas mais. Né? Muitas manias que a gente tem são coisas indomáveis, nós não conseguimos domar, porque não estamos sujeitos ao Espírito Santo. Contra essas coisas não há lei. Tá aí, pode amar à vontade. Pode ser fiel à vontade. Seja muito paciente, à vontade. Não mede esforço para ser paciente, meu irmão. Não mede esforço para controlar a sua carne. Não mede esforço para ser bonzinho. Não mede esforço para ser fiel. Pode fazer à vontade. Isso a gente pode fazer sem medo de errar. Os que pertencem a Cristo Jesus, só os que pertencem a Cristo, isso é uma verdade bíblica, crucificam. Pega a carne, coloca ela no lugar dela, subjuga a carne, crucifica a carne com as suas paixões, com seus desejos desenfreados, crucifica. E aí entra essa questão, né, do versículo 25, que não se contradiz. Se eu vivo pelo Espírito, o outro não vai ver eu cantando a mulher do outro. Se eu vivo pelo Espírito, ninguém vai me ver falando palavrão. Não vai sair palavras torpes da minha boca. Se eu vivo pelo Espírito, eu não vou mentir. Fala que eu não estou.
Vamos, estou indo embora, já vou. Nem está indo. É uma mentirinha, né? Já terminou o banho? Já. Só falta ensaboar a cabeça, braço, perna, tudo, né? Se eu vivo pelo Espírito, eu ando pelo Espírito. Se você está manifestando alguma obra da carne, nesta área você não está sendo controlado pelo Espírito. Você não está vivendo pelo Espírito. Olha lá outra coisa. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros. Sabe o que é? Eu sou espiritual. Então eu sento, pego a Bíblia, os versículos e uso para atacar o outro. Uso para julgar o outro. Então eu estou cheio de presunção. Eu acho que eu sei, eu acho que eu posso, eu acho que o melhor eu faço. E o outro sempre é o pior. Eu sempre aponto, eu não suporto o outro, o defeito do outro, a fraqueza do outro, porque eu me acho superior ao outro, né? Isso é presunção. Provocando uns aos outros. Pega mais água para mim. E tendo inveja uns dos outros. Eu quero falar com vocês, vamos lá para Gênesis capítulo 2. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2. Esse versículo, ele mostra a criação do homem. Ah lá, ele vai mostrar a criação minha e tua, quando nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, lá, Adão e Eva, porque viemos de Adão e Eva. Olha lá, capítulo 2, primeiro capítulo 1, verso 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem, capítulo 1, verso 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo declarando, vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Significa, vamos lá aí, se ele disse isso, ele não é enganoso. Nosso Deus, ele é fiel. Significa que quando fomos formados, temos parte de Deus em nós. Domine ele, o propósito. Um dos propósitos da criação, além de adorar a Deus, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Capítulo 2, verso 7. Aqui, de uma forma completa, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ponto. Para dominar, para atuar na terra, para se relacionar na terra, para governar. Capítulo 2, verso 7. Já vem trazendo para nós os detalhes da formação desse homem. Os detalhes. Então o Senhor Deus formou o homem. Ele não disse, haja homem. Ele não disse, haja Simone, haja Samira. Ele não disse, ele formou de uma forma toda especial o homem. Da onde? Do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Aqui a palavra do Senhor, esse versículo que nós lemos agora, contém partes muito importantes. Vamos dizer assim, partes da qual nós somos compostos. Deus nos compôs. Olha lá, vamos repetir. O Senhor Deus formou o homem do pó, que é o nosso corpo. Formou um corpo do pó da terra. O que mais que ele fez? Soprou em suas narinas o fôlego de vida. A palavra fôlego no hebraico, no original, é neshama, que significa, que é usado tanto para fôlego vital, para vida, como para inspiração, como para espírito. Então ele soprou espírito. Ele soprou o fôlego, ele soprou o espírito. A palavra do Senhor em João 4:24 diz assim: Deus é espírito, e importe que você o adore em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, e a palavra do Senhor diz que na formação do homem, ele soprou o Neshama, que é o espírito, ele soprou parte dele no
homem. Então, Deus ofereceu ao homem parte dele. Quando a gente sopra, sopramos algo que vem de dentro da gente. Você pega uma bexiga, ou seja, dentro da bexiga está o seu ar, que veio de dentro de você. Quando Deus sopra, o Senhor, Ele oferece parte do seu espírito dentro do homem. Nós temos, até aí o homem começou a ter Deus habitando nele, uma parte de Deus. Ou seja, no DNA desse homem tem Deus. Pararam para pensar nisso? E o homem, quando o Senhor sopra o fôlego de vida nesse homem, o que a palavra do Senhor diz? E soprou o fôlego de vida nas narinas, significa que é dentro, certo? O fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O homem se tornou alma vivente. Até então era um boneco. Deus soprou parte dele nesse boneco, automaticamente foi criado a alma desse homem, porque o homem se tornou um ser vivente, um ser com personalidade, um ser que manifesta, um ser que tem vida, que se relaciona. É muito complexo isso, porque assim, o fôlego de vida, quando ele toca no homem, o homem se manifesta. Automaticamente, o homem, juntamente, né, com o fôlego de vida, quando entra dentro desse homem, enche aquele corpo e o homem começa a se relacionar. Quando eu falei isso, inclusive ontem na teologia, e eu estou trazendo essa palavra de novo, não é uma palavra, não pense que é uma palavra de novo, uma palavra chata, não, é algo que a gente tem que refletir. Quando o Espírito, quando você olha uma pessoa, e uma pessoa está ali em pé, ali, um boneco, você olha para aquela pessoa, você nunca viu, você fala assim, eu conheço aquela pessoa, você vai falar eu conheço aquela pessoa? Você não vai falar eu conheço aquela pessoa. Você conhece ou não aquela pessoa quando você começa a se relacionar com essa pessoa. Quando essa pessoa mostra o que pensa, reflete as suas emoções, e aí essa pessoa, a alma dessa pessoa vai se manifestando. O ser pessoal dela vai sendo manifesto no dia a dia. É assim que você consegue inimigos ou amigos. De acordo com aquilo que você manifesta. Ou de acordo com aquilo que manifestam. Eu não tenho raiva só do corpo dele. Eu tenho raiva, às vezes, do jeito dele. O corpo, eu não tenho nada contra a perna dele. Às vezes o joelho me irrita, mas não é porque é o joelho que me irrita. É o joelho. Ele fala, que mistério é esse que você tem contra o meu joelho, amor? Porque o joelho fere, né? Às vezes as costas da gente. Mas não é contra o joelho. Eu só fico com raiva do joelho dele quando eu estou com raiva dele. Quando eu amo, quando eu estou cheia de amores, de olhar de coraçãozinho, o joelho dele é lindo. Então a gente, na verdade, não tem raiva do corpo. A gente muitas vezes tem raiva ou não ama o jeito, a personalidade da pessoa. Vocês estão começando a entender um pouquinho como é que funciona isso, né? Quando o Espírito toca aquele boneco de terra, o homem, né, foi manifesta a vida no homem. O que manifesta a vida é a nossa alma, a nossa personalidade. E é através disso que a gente se comunica com os nossos semelhantes. Não podemos esquecer, a vida no Espírito vem direto de Deus. E aí você pode falar, mas como que você tem certeza que eu sou formado de corpo, alma e espírito? Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Ela não fala corpo, alma. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, abre lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Você não percebe muitas vezes essas três partes? Que nem eu estou falando, eu estou utilizando a minha alma, que está a minha mente que está raciocinando. Isso traz em mim algum sentimento, a sensação boa de ou a vontade ou não a vontade. E traz também a minha atitude, que é o falar. Ó, eu estou fazendo assim com a minha mão, eu estou conduzindo, a minha alma está conduzindo o meu corpo. Mas só que as coisas acontecem tão misturadamente, que é uma coisa só.
E nós somos criados de uma forma tão linda, a imagem e semelhança de Deus, que o Senhor, né, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três, né, são Deus, uma essência. E nós também, eu não falo assim, ó, alma, fica aqui que meu corpo vai lá. Para falar quem está falando é minha alma vai junto, eu que levo meu corpo. Né? Então, é aquela coisa, senão eu falo assim, olha, você fica aqui, você descansa um pouquinho o corpo, porque eu vou lá estudar para a prova. Não tem como, os três vai junto. Os três vai junto. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:23. O que diz? E o mesmo Deus de paz. A gente tem que prestar atenção nos detalhes da Bíblia. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo o quê? Na pessoa. E todo o vosso espírito, vírgula, alma e corpo. Está assim na sua Bíblia? E todo o vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, aquilo que faz parte de quem você é. Ou seja, você por completo vai ser santificado, né, por Deus. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Ou seja, o meu espírito, a minha alma e meu corpo, né, vai ser santificado por Deus, para que não dê motivo de outros me repreender. Ou seja, eu posso desviar isso para a vinda do nosso Senhor, ou seja, até a vinda do nosso Senhor, que o meu Deus, que o Espírito Santo, né, o meu Deus de paz, santifique o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Mas sabe o que acontece? Você pensa assim, por que então, como que eu ajo, então como que é isso na minha vida? Vamos abrir a palavra do Senhor? Em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Antes da gente ler Efésios, Efésios capítulo 2, eu estou em Gálatas, a partir do verso 1. Antes da gente ler Efésios, é importante eu falar o quê? Deus então nos fez com um corpo, porque existia um mundo que Ele fez. Salmos 8 diz que Ele nos colocou na terra para governar, para interagir com a terra. Então, por isso eu preciso do meu corpo. A palavra do Senhor também diz que Ele soprou o Espírito, né, que é o Espírito dEle dentro de nós, e nós passamos a ser alma vivente. Então, nós temos corpo para manifestar, se relacionar na terra, e é no corpo que nós temos os 5 sentidos, ou seja, se eu cheiro, se eu saboreio, se eu toco, os 5 sentidos que nós temos é para nós nos relacionarmos na terra. Então, é para isso que foi nos dado um corpo. Porque se Deus deu a terra, como que eu em espírito vou interagir na terra? Não tem como. Então, eu tenho que ter matéria. Aí o Senhor colocou em nós o Espírito, que é aonde Ele se comunica conosco. É através do Espírito que Deus criou para se comunicar, né, com o homem. E Deus também nos deu uma alma para a gente se manifestar. É na alma que está a nossa mente, é na alma que está as nossas emoções, é na alma que está a vontade. Tudo aquilo que eu escolho fazer, a decisão vem na alma. É na alma ou coisinha complicada que é a alma. É uma coisinha que realmente traz muito problema para a gente, se a gente não tiver ela no controle do Espírito Santo. Quando Deus cria esse homem, antes da gente ir para Efésios, é importante a gente marca aí Efésios, mas antes é importante vocês verem uma coisinha que eu esqueci. Vai lá em Gênesis de novo, marca Efésios, vai para Gênesis de novo, capítulo de número 3. Quando Deus cria esse homem, Deus, Ele cria o homem para manifestar Deus na terra, para ser, né, para representar Deus na terra. Esse homem, ele é criado para isso. Deus, através do Espírito, né, fala ao Espírito do homem, o Espírito automaticamente vai para a mente do homem, porque tudo vai para a mente, é meio que automático, mas o Espírito falou ao nosso Espírito, vai para a alma, e da alma dá uma ordem para o corpo. Anda, faz isso de acordo com a ordem que vem de Deus, que vem no Espírito. Vocês entenderam?
Então, a ordem como fomos criados deveria ser, ou melhor, no início era, espírito que comanda a alma e que dá ordem ao corpo. Então, o espírito que recebe as orientações do Espírito Santo de Deus. Aí, através disso, é uma cadeia de comando. E essa cadeia, esse padrão, é o padrão para qual Deus nos formou. Para que o homem pudesse interagir, para que o homem pudesse representar Deus. Mas aí o que aconteceu? Em Gênesis capítulo 3. Deus faz o homem, a mulher, e coloca lá no jardim. Coloca na terra para governar a terra. Verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, estava lá a mulher bonitinha, a serpente, que é Satanás, em forma ali, né, incorporado numa cobra, disse para a mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, podemos comer do fruto das árvores, mas Deus disse, não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário, vocês morrerão. Disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Agora, olha o verso 6. A cadeia de comando era, o Espírito ouve do Espírito de Deus, comanda, chega na alma, a alma dá uma ordem para o corpo. O que aconteceu aqui? A mulher, nesse versículo, ela começa a inverter a cadeia de comando. Quando a mulher viu, ou seja, você vê por onde? É através do corpo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, então a janela que começa a entrar através do corpo, começa a vir para a minha alma, para minhas emoções, para os meus sentimentos. Quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, não aguentou. Nesse momento, parou de obedecer à ordem de comando do Espírito e começou a obedecer, a alma, ela começou a obedecer à ordem do corpo, daquilo que estava vendo, através daquela abertura. O que ela fez? Pegou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Em seguida, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Automaticamente o que aconteceu? Entrou o pecado na raça humana. Foi invertido essa cadeia de comando. A partir daí, irmãos, começa a briga, começa a luta. Por quê? Mais para frente, Deus ele vem se manifestando, porque ele tem a promessa da vinda de um Messias que traz novamente o elo de ligação com Deus. Mas o homem, ele começa a partir de agora, ele começa a ser conduzido, a acostumar-se, a agir de acordo com o que vê, com o que sente. Então, de acordo com aquilo que eu estou vendo, aí eu mando, aí aquilo não parece muito bom, aí a minha alma já, sabe, já começa a atuar, ou seja, o homem, ele se torna carnal. Ele não é mais conduzido pelo Espírito, não é mais o espiritual. Olha lá, vamos para Efésios capítulo 2, que aí a gente conclui tudo. Efésios capítulo 2, verso de número 1. A posição deste homem agora como que está? Morto espiritualmente. Ele não ouve mais por conta do pecado, não ouve mais Deus falando ao seu espírito. E esse homem agora, ele começa como? Olha capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.
O que diz o verso 4? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida espiritual, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que acontece? Agora, esse homem que antes era guiado pela sua carne, por aquilo que vê, através da fé em Cristo Jesus, tem a oportunidade do seu espírito ser recriado, ser regenerado. Ou seja, Deus começa agora a atuar novamente através de Cristo, que faz a ponte. Deus começa novamente se relacionar com o homem, com esse homem que aceita as orientações, aceita Cristo como seu Salvador. E isso é pela fé. Só que, e aí começa a luta. Por quê? Porque você começa a ver que o seu corpo, a sua forma de ser já está acostumado àquilo que você vê, àquilo que você sente. Então, toda vez que o Senhor te fala uma coisa e você não está enxergando, você fala, mas será que isso é verdade? Às vezes o Senhor vem e coloca alguma coisa e fala assim, olha, Deus vai te dar vitória assim, assim, assim. Aí você recebe uma ligação, olha, eu estou ligando para dizer que a sua conta está negativa e que foi devolvido não sei quanto cheque. Você está ouvindo lá no telefone. Automaticamente o que você pensa? Você fala, não. Então, peraí, Deus me falou uma coisa, mas eu não estou enxergando essa coisa. Então, o que acontece? Fica com aquela luta. Agora, é Deus ou não é Deus? Aquele que está em Deus é totalmente louco para as coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo, elas não combinam com as coisas de Deus. E a gente está acostumado. Vamos ver em 1 Coríntios capítulo 2. E aí a gente começa a meditar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2. Verso 9. Através de Jesus Cristo, nós começamos a nos relacionar novamente com Deus. Então, o Espírito Santo começa a trazer em nós sabedoria, a nos orientar como viver, a nos orientar como fazer, no padrão correto. Olha lá, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, não adianta, o seu olho não vai ver, o seu ouvido não vai ouvir. É só pelo Espírito Santo que você vai ter a certeza daquilo que Deus tem para você. Olha lá o verso 10. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito, que é o Espírito Santo, sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que a gente consiga entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas falamos não com palavras ensinadas com a sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Agora, olha o verso 14. Quem não tem o Espírito, quem não é nascido de novo, que não tem o seu espírito recriado e o Espírito Santo falando com o seu espírito,
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Esse homem, ele está acostumado a conduzir a sua vida de acordo com aquilo que ele vê, de acordo com aquilo que ele está sentindo, com as suas emoções, né? Olha só, ele não consegue, parece loucura, e não é capaz de entender. Por quê? Essas coisas que vêm de Deus só são discernidas, só consegue se entender espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vocês conseguem entender? Vamos pensar um pouquinho. Por isso que uma pessoa sem Jesus, uma pessoa sem o novo Espírito, ela não entende as coisas de Deus. Você já parou para pensar que você vai falar para uma pessoa que não tem Jesus, você fala assim, olha, isso, senão você vê ela tomando algumas atitudes, fala, olha, faz isso, ama o seu próximo, dá outra face, seja manso, não pense por esse lado não. A pessoa que não tem o Espírito Santo atuando dentro nela, ela fica irada porque ela não enxerga, mas não é porque ela não quer. Ela não consegue, tem escamas nos seus olhos. É necessário o quê? Que nós que temos o Espírito Santo de Deus, que a gente possa orar a Deus, para que pela sua infinita misericórdia, Ele abra os olhos daquela pessoa, que Ele possa usar vidas para alcançar, porque é somente pelo poder do Espírito Santo de Deus que a gente entende as coisas de Deus. Para o homem natural isso parece loucura. Parece loucura você ofertar. Parece loucura você dar, quando você está conversando com uma pessoa e você está vendo que a pessoa está naquele caminho, você fala assim, não, ser manso, parece loucura. Parece loucura você ser fiel. Parece loucura a gente ser santo. Tanto é que muita gente adota aquele conceito, adora os santos e esquece que Deus nos convida a todos para ser santificados. Vocês sabiam que nós em Cristo, nós somos chamados para ser santificados? A palavra santo significa separado. Então, o que Deus faz? Qual é a obra de Cristo sobre as nossas vidas? Para nossas vidas, é ir trabalhando e colocando em nós o padrão de Cristo, o padrão de Deus em nós. A partir do momento que Cristo vai habitando em nós e que o Espírito Santo vai habitando e vai orientando os nossos caminhos, a gente vai sentindo que as coisas já não começam a ficar muito legal. Se eu minto, eu já me sinto um pouquinho estranho. Se eu falava palavrão, parece que uma hora eu vou falar, não é mais é uma coisa estranha. Algo vai acontecendo que eu não enxergo, mas vai acontecendo dentro de mim. O Espírito Santo vai habitando, ele vai trabalhando, ele vai colocando o amor dentro de mim. E eu vou conseguindo amar. Eu vou conseguir a cada dia suportar. Eu vou conseguir orar. Eu vou mudando o meu padrão sobre a terra. E aí eu não sou firmada só naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, mas eu sou firmada naquilo que eu leio pela fé. Está escrito? É suficiente. Eu não preciso sentir. Qual é o problema hoje em dia? Isso está até mesmo no meio do povo de Deus. As pessoas se confundem e acham que estão sentindo Deus, que Deus está com elas, quando elas sentem um arrepio, quando elas sentem Deus, quando ela chora. Mas a gente não pode se esquecer que o Espírito, ele não é sentimento. Espírito é espírito, sentimento é na alma. E muitos querem entender Deus pelas emoções. Querem entender Deus, ou seja, o culto está tremendo quando Deus começa a falar comigo e vai mexendo nas minhas emoções. Se Deus vem muitas vezes corrigindo, já não está mais bom para mim. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente começa a misturar um pouco isso. E a gente começa a achar que a gente adora a Deus através das nossas emoções. Se eu não tiver vontade de chorar, eu posso estar adorando a Deus. Vocês sabiam que tem 3 funções no nosso espírito? Tem uma parte que se chama intuição. Intuição não é uma intuição humana, que a gente fala, eu estava pensando nela, ela ligou para mim. Não é essa a intuição. A intuição do espírito, do nosso espírito, a função, quando o Espírito Santo está atuando, é aquele
vamos dizer, aquele clique espiritual. Sabe aquela coisa, você está lendo aquele versículo, você leu 300 vezes aquele versículo. Aí aquele dia você está lá. O Senhor, não, por exemplo, aquele que habita, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu posso entender isso na minha mente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas eu posso, de uma hora para outra, estou de repente lendo aquele versículo, aquele dia eu estou ali, ligada com Deus, em comunhão com Deus, eu estou lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu entendo o que é aquilo, cai a ficha. Às vezes eu estou lendo, por exemplo, sobre o sangue de Cristo. Até então eu leio sobre o sangue de Cristo, eu já ouvi falar, eu já li, o sangue de Cristo tem poder. Até que vai ter um dia que eu vou ler aquele versículo que diz sobre o sangue de Cristo, aquilo vai ter um outro entendimento. Eu vou entender pelo Espírito. Quando a gente entende a palavra de Deus pelo Espírito, automaticamente a gente coloca em prática. Quando eu for orar, eu vou ter certeza, eu vou ter convicção de que o sangue liberta. Eu vou ter certeza, eu vou ter convicção de que em nome do Senhor Jesus eu sou curada. Eu falava ontem na aula, a gente, que nem eu tenho, eu acho que todos que estão aqui têm essa convicção. Eu não sei como ela foi parar dentro de mim, mas eu tenho. Eu tenho certeza dentro de mim. Eu sei do que eu estou sentindo aqui, eu tenho certeza que Deus existe. Certo? Eu acho que todos que estão aqui têm certeza. Não sei, você não sabe como foi parar dentro de você, mas você tem certeza, ninguém rouba isso. Você tem uma convicção espiritual de que Deus existe. Agora eu pergunto para você, a mesma fonte que fala para mim que Deus existe, é a mesma fonte que fala para mim que Deus cura. E que a breve e momentânea luta não pode ser comparada com aquilo que Deus vai se revelar para nós. Que Deus tem preparado para nós. Agora, por que eu creio que Deus existe e eu não consigo crer que Deus cura? Porque eu só entendi a palavra na alma, na mente, no raciocínio. Não houve a revelação do Espírito Santo de Deus. Quando há a revelação do Espírito Santo no nosso espírito, acontece aquele clique, automaticamente ninguém mais tira. Você realmente atua e sabe, por exemplo, Deus trabalhou comigo no sentido de oferta. Foi um clique espiritual sobre a minha vida. Eu entendi o que é ofertar, o que é dizimar, muito mais ofertar. Eu entendi. Tanto é que aconteceu algo, por exemplo, eu não sei até quando, mas já faz 3 anos, que eu senti um dia, me veio, espiritual, clique, não é na alma. Veio no meu coração aquela passagem da oferta da viúva, da moeda. E o que eu fiz? Naquele dia eu falei assim, eu mesma falei, mas até então eu não sabia nem o que estava agindo, se era minha alma, meu espírito, meu corpo, enfim. Eu falava, não, eu vou guardar todas as moedas a partir de hoje, eu não vou mais gastar moeda. Senhor, a minha oferta vai ser, sim, oferta em dinheiro, enfim, mas incluindo as moedas, eu não vou mais gastar moeda. Toda moeda que chegar na minha mão não é mais minha. Irmãos, eu entendi isso de uma forma que quando eu pego uma moeda, eu nem sofro para entender que aquilo não é mais meu. Não é mais meu, eu entendi isso espiritualmente. Isso é loucura para a minha alma. Mas não as primeiras vezes eu dava R$10. Quando eu entendi isso, voltava R$9 em moeda. E não sofria. Sabe quando você, por exemplo, se isso não foi revelação para a tua vida, eu te convidar agora, toda moeda que chegar na sua mão, você a partir de hoje, você vai ter uma luta se não for revelação da parte de Deus. Não vai ser a rema para você. E o que acontece? Você não vai entender espiritualmente, você vai entender só na alma, é muito superficial. E como é só na alma, você não vai ter força para conduzir o corpo. Porque você está sendo guiada nesse momento, não pelo Espírito. Você não recebeu aquele clique espiritual, que é a intuição. Outra parte muito importante que é no nosso espírito é a adoração. A adoração não é
louvar. Louvar é um ato isolado. Adorar é responder ao amor de Deus espontaneamente. Sabe aquela coisa que eu estou vendo as montanhas, a minha alma engrandece, eu tenho certeza que sem Deus eu não existo, eu tenho certeza de que Deus é tudo para mim, eu estou adorando. Eu não adoro Deus só no choro, ou só no rebuliço, ou só no grito, não. Toda a minha resposta é adoração. Vocês perceberam que começou a fluir? Toda a nossa resposta é adoração. Resposta ao amor de Deus. E é tremendo que em João fala que Ele nos amou primeiro. Ou seja, nem a resposta é minha mesmo. Porque eu não consigo amar de mim mesmo. Eu só vou amar porque Ele me amou primeiro. Ele deposita o amor no meu coração. Até o amor que eu amo não é meu. É de Deus. Deus dá para mim adorá-lo. Deus, Ele não deve nada para ninguém. Você não pensa que Ele precisa da sua adoração. Os anjos o adoram. E aí, se você não conseguir entender, como um primo meu disse outro dia, deve ser mó chato no céu tocar arpinha, ficar plilim, bororó, todo dia. Ele não estava pensando no espírito. Ele estava lá, ele estava já sentindo o corpo cansado de tanto tocar. Então, o que acontece? Não é. Sabe, você já sentiu alguma vez aquele amor transbordante que dá vontade de você pegar um megafone, dá vontade de você pegar aquela pessoa que está na rua e levar para a tua casa? Você já teve isso? Ou não teve, então você precisa orar. Ou se não deu vontade, então, de você pegar tudo que você tinha e dar para o outro. Ou deu vontade de você ser Silvio Santos, né, ajudando o outro. Ou dar uma casa, se eu pudesse, eu dava uma casa para aquela pessoa. Ou alguma outra coisa nesse sentido. Eu falo do que é na minha área, mas você tem as suas áreas, né? Então, o que acontece? Deus, tudo que tudo que nós damos para Ele vem dEle primeiro. Nós só o adoramos porque conseguimos amar e adorá-lo, porque Ele nos amou primeiro e nós recebemos esse amor. Outra parte muito importante, que é do Espírito. Deixa eu ver uma coisa aqui. A intuição, a adoração e a consciência. Olha só, o Espírito tem consciência, não é consciência de mente, raciocínio, não. A consciência, o que é consciência no Espírito? É conhecer com. O que é isso? A consciência no Espírito é o meu conhecimento com Deus, ou seja, eu conheço as coisas no mesmo nível que Deus conhece. Ou seja, da mesma maneira, é o padrão de Deus que vai estar presente no meu conhecimento. Então, para tudo que eu vejo, tem um padrão. Vamos ali em Provérbios capítulo 8. Porque é na consciência que, assim, na intuição, você recebe o entendimento da palavra, a revelação. Aí você manifesta, você o adora. E você age manifestando a sua consciência no Espírito. Ou seja, nesse sentido, eu conheço Deus. Eu odeio o mal, não porque eu odeio as coisas erradas, não porque eu vou ser multado, ou se eu fizer isso eu vou ter prejuízos, eu vou ser punido. Mas eu odeio o mal pelo mal que é. Eu não odeio o mal porque se eu não for bonzinho, eu não vou, por medo de ir para o inferno. Pior coisa que existe num crente, num cristão, por isso que se chama cristão. Você vai recebendo a medida de Cristo, você vai se tornando cristão. Se você bebe muito e começa a cheirar álcool, você é a pingaiada pura, você é um beberrão, é a bebida pura.
Agora, se eu recebo o padrão de Cristo, o molde de Cristo sobre a minha vida, refletindo Cristo, eu me chamo cristão, porque eu estou refletindo o padrão de Cristo. Agora, tem muitos aí que são tantos outros nomes, fofocão, mentirão, e diz que é cristão, porque não reflete o padrão. Cristo não impregnou nele. Ele não exala Cristo. Ele não exala o perfume de Cristo. Vocês entendem isso? E conforme Cristo vai habitando em você, ele vai santificando e trazendo o padrão original para qual o homem foi criado, que é manifestar Deus na terra, nós vamos nos santificando e cada vez mais nós vamos crucificando a nossa carne. E não, a alma, ela não vai mais ser orientada pelo que entra pelo corpo, mas ela vai ser orientada pelo que o Espírito Santo fala ao espírito do homem. E ela declara ao corpo: vamos, pé, para a igreja. E ela vai alegre. A sua alegria, ela vem do Espírito. A sua alegria e a sua paz vem do Espírito Santo. Qualquer notícia que vir sobre a sua vida, o mundo não desmorona, porque você tem convicção de que a sua vida não se resume aqui. O máximo que pode acontecer para a minha vida e para a sua, sabe o que é? Morrer. É o máximo. Mais que isso não acontece. Você pode ter certeza disso. Mesmo assim, você está no lucro se for cristão. Se tiver Cristo habitando. Porque você entende que a sua eternidade é com Deus. Aqui é passageiro. Você entende, você não tem medo do que está por vir. Você tem paz, você tem segurança. Você sabe quem você é em Cristo, você sabe para onde você vai. Você sabe por que você foi criado, você sabe quem você é e para onde você vai. Então, independente do que os seus olhos vê, do que o seu ouvido ouve, as notícias, você não vai abalar a sua alma, porque a sua alma está recebendo orientação do Espírito. Vocês entendem isso? O que diz? Para mim, lê para mim aí alguém. Provérbios 8. Estou acabando, tá? Provérbios 8, verso 13. Você viu? O que ela leu? Temer o Senhor é odiar o mal. É diferente daquela consciência carnal. Eu faço o bem ou o mal, não pelo bem ou mal em si, mas pela conveniência, sabe? Aqui não. Aqui eu temo o Senhor, eu odeio o mal. Independente do que o mal pode trazer para mim. Independente da... Sabe, mesmo que, vamos supor, se eu ouvir assim, vai nessa que você não vai ser. Ah, então eu não sou muito ruim, não. Eu vou por aquele caminhozinho assim, 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 pela conveniência. Ah, mas aquilo lá eu não posso pisar, porque senão eu vou ter que pagar um preço. Isso não é ter o conhecimento do bem e do mal. Não é pela consciência, pelo Espírito, mas é na carne. E o problema é que hoje a consciência do povo é carnal, é elástica. Sabe o que é isso? Satanás vai colocando os padrões através de mídia e de tudo mais, e a sua consciência vai esticando, coisas que você nem achava que você ia falar, você começa a falar. Tudo já é normal. Homossexualidade já é normal. Consciência elástica. O padrão da moral mudou. Quando você tem a consciência no Espírito, o padrão da moral é Cristo. Você não muda. Mentira sempre vai ser mentira. Se inventar uma lei aí, isso, a partir de hoje, você dizer que não é mais mentira. Se abrir um versículo a mais aí, você pode fazer tudo, mas mentira, se dizer que não é mais mentira. Aquele que está em Cristo, ele entende, mentira é mentira e ponto. Ele não se justifica. Ele não faz as coisas pensando na sua conveniência, entende? Olha só. E a sua consciência vai aceitando como um elástico. Tudo passa a ser normal. A consciência espiritual é literalmente conhecer com Deus.
é conhecer e reconhecer a palavra de Deus de uma maneira prática. Você rejeita o mal pelo mal e ama o bem pelo bem que é. Entenderam? E o que o Senhor faz? Olha que interessante. Foi colocada em nós essa consciência para andarmos de acordo com Deus, por isso foi colocada no Espírito. Ela não é influenciada pelo acúmulo de conhecimento. Vou conhecendo, olha, hoje nós estamos em outra época, os tempos são outros, a ciência está muito avançada, não é mais tudo isso, não. Não, eu continuo sendo careta. Eu continuo entendendo que pecado é pecado. Eu continuo entendendo que vou casar certinha, sem tico-tico no fubá. Eu entendo que ter relações sexuais antes do casamento é pecado. É contrário e ponto. Mas eu não... E é tão interessante porque aí eu consigo controlar a minha carne, porque isso está ligado no Espírito, eu entendo isso. E aí eu vigio, eu oro, eu firmo os meus princípios em Deus, naquilo que Deus é. Não é mais, sabe, aquela coisa de, hoje está tudo normal. Hoje homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé, e aí vai, não é? Tudo normal, tudo tranquilo. Hoje, na minha época, durante a tarde não passava esses comerciais apimentados. Hoje, até aquelas novelinhas, acho que da sessão da tarde, tem aqueles beijos rala e rola na cama e tudo mais. Tudo normal. Videogame, um matando o outro. Aí vem o outro, chupa o sangue do outro. Tudo normal. Consciência elástica. O padrão do mundo está entrando na sua vida. E você não está sendo guiado pelo Espírito. Aí a criança fica com aquela coisa dentro de si, com aquela raiva, querendo matar, querendo atirar e não sabe de onde vem. Por quê? Nós somos influenciados por aquilo que nós vemos, que nós ouvimos. Os nossos 5 sentidos é uma porta que entra muita coisa. E a gente tem que tomar cuidado. Colocar a nossa alma, tem que dar uma ordem ao nosso corpo e sentar para assistir aquilo que é saudável. E dizer não para quando um filho pede uma coisa, que você está vendo que não é bom. É melhor ele chorar agora do que você chorar depois. Então nós temos que ir praticando, buscando em Deus. Por isso que quando nós lemos a vida pelo Espírito, é contrário. As coisas do Espírito é contrário às coisas da carne. Elas estão em guerra uma com a outra. Amém? Que nós possamos orar a Deus e sermos direcionados pelo Espírito Santo. Só Ele vai nos dar sabedoria de como agir. Sabe aquela vontade de falar do outro? Isso é carne, isso é comandado pela emoção, pelos sentimentos. Quando você perceber que você está controlando a sua boca, quando você perceber que você está controlando a sua língua, quando você perceber que você está profetizando paz, e não está vindo muitos pensamentos aí de malignidade, você começa a ver que o Espírito Santo já está operando em você. E aí você não vai ter condições, você não vai conseguir nem pegar algo que não é teu, nem emprestado. Sabe aquela coisa? O que não é meu, então é do outro. Então, por que eu estou guardando aqui? Não é meu, é do outro, então eu devolvo. São detalhes, mas Deus vai trabalhando e a gente vai trazendo para nós o padrão de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar?